seja bem-vindo ao canal da Academia da Palestra para mais um programa Entre Telas. E vamos falar no programa de hoje sobre a comunicação do silêncio. Você deve estar perguntando, como assim? O silêncio é associado à ausência da fala. E no processo de comunicação, o que ele tem a ver? A gente foi atrás disso e foi perceber que o silêncio possui uma significação própria, que pode dizer algo pelo emissor ou receptor. Eu prefiro entender melhor essa questão do silêncio com duas especialistas, e hoje vocês vão me ajudar. Dani, me conta, é um código ou a gente pode dizer que o silêncio faz parte da comunicação? Oi, Mário, oi, Zezé. Sim, o silêncio compõe a comunicação, né? Quando a gente entende que a comunicação tem palavras e gestos, automaticamente nós estamos nos referindo, nós estamos incluindo o silêncio nessa comunicação. E é interessante porque tudo é dito a partir do silêncio. E ele tem uma ambivalência. Eu posso usar o silêncio de forma positiva, como de forma negativa. Tem aquele silêncio da apatia, que é típico das doenças emocionais, da depressão. Tem aquele silêncio que agride, que repreende, que causa um mal-estar entre os interlocutores. E tem o silêncio que acolhe, que escuta, que organiza, né? E é desse silêncio que a gente mais precisa se aproveitar e se aprimorar. Mas, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo a entender esses sinais, esses códigos, como você diz, de silêncio, e trazendo o significado, o valor dele para a comunicação. É muito interessante que a gente, ao longo da nossa trajetória como comunicadores, nós aprendemos, então, a usar o silêncio e a nos beneficiar dele, quando ele é importante para alguma coisa que vai ser dita. Então, eu vou dizer assim, que entre o silêncio que ele circula, ele transita entre a crueldade, a ignorância e o acolhimento, a empatia, e nesse sentido, ele vai dando a nós os significados que nós precisamos durante a comunicação. Mas aí eu pergunto para a Zezé, como é que a gente consegue deixar claro a finalidade do silêncio na comunicação? É interessante a gente debater esse tema, né? Porque vivemos um momento que todo mundo quer falar, já abordamos esse assunto em outro episódio, e meio a essa necessidade de tanta fala, como é que a gente está ousando aqui abordar a questão do silêncio? Mas o silêncio, ele faz parte, né, da comunicação, ele é uma forma de comunicação. Só que é interessante também a gente observar que a utilização do silêncio, ele tem a ver assim, com o momento certo, né? O silêncio, ele, naquele momento crucial que a gente utiliza, muitas vezes, ao invés de dar uma determinada resposta por meio de palavras, né? As nossas expressões, a utilização de elementos não verbais, né? Porque, de acordo com alguns autores, inclusive, o silêncio, ele é uma comunicação não verbal, ele faz parte. E ele carrega também uma série de expressões junto. Então, saber utilizar tanto o momento certo, quanto também essas expressões não verbais, enriquece muito o processo. Como a Dani falou, muitas vezes a gente usa o silêncio como uma forma até de agressão. Muitas vezes eu não quero te dar atenção, ou eu quero ser agressiva, e eu tenho como fazer isso silenciando. Mas esse silêncio valoroso, como a gente fala, ele carrega uma série de elementos que a gente precisa aprender a observar. Aliás, tanto nós utilizamos esses elementos, como muitas vezes o outro também vai utilizar.
E eu vejo, inclusive, aí, quando você sabe utilizar de forma correta, existe uma questão, inclusive, que a gente pode dizer de sabedoria, né, nessa utilização. Quantas vezes o silêncio ele traz um impacto diferente num mundo carregado por tanta informação, por tanta palavra falada. Mas é por isso mesmo, agora que eu vou até perguntar, agora para a Mariana, né, como jornalista, você imagina, né, Dani, o desafio, porque a gente está falando da questão do silêncio para jornalista. E aí, eu gostaria de saber, Mari, como é que você vê? Até eu peguei aqui um provérbio, né? Porque a gente tem uma série de provérbios sobre a questão do silêncio, né? Que fala que a palavra, né? Ela é prata e que o silêncio é ouro. Olha só o peso disso. A palavra a fala, ela é prata. E o silêncio é ouro. Como é que é para você isso como jornalista, né? Como é que você entende? Para nós jornalistas, esse ditado não funciona não, Zezé. Esse ditado não tem nada a ver com a gente mesmo, porque eu também estava pensando, falando dos provérbios, veio na minha cabeça, em boca fechada não entra mosquito, não era isso também, de criança? Isso, quem cala consente. E aí vão vindo os provérbios e a gente vai lembrando, mas para o jornalismo em si não. Porque uma vez que nós precisamos de uma declaração ou precisamos que o entrevistado nos diga detalhes, é o depoimento, né? São as aspas que o jornalista precisa. E muitas vezes ele não quer falar. Muitas vezes eu cobrindo, por exemplo, CPI, a questão de interrogativas em Ministério Público e advogados saem calados e o interrogado também. Isso, cadê a pauta? A gente fica pistola, porque a gente quer o que aconteceu, quero que ele fale alguma coisa. Nada a declarar pra gente, não, nada a declarar é uma fala dele, ou saiu assim, ou xingou, enfim, aquela questão toda. Então, o jornalista, a partir do momento que ele pergunta e vem o silêncio, aí você tá provocando, cara. Aí você tá cavucando a jornalista, falando, e aí, qual é o desafio, Mariana? E aí você manda mais pergunta. E você quer o negócio inflar para você ter a pauta, enfim. Porque muitas vezes, para o jornalista, o silêncio tá dizendo, mas eu não posso, como jornalista, dizer a minha opinião. Eu tenho que relatar o fato. A fala dele, o silêncio dele diz muito, né? Mas eu não posso dizer no lugar dele. Então, para o jornalismo, esse ditado é meio complicado, Zezé, bem complicado. E a gente percebe também que é complicado isso no direito, né? Ele se deu o direito de permanecer calado. Ou eu só falo na presença do meu advogado. Né? Então, a gente sabe que esse silêncio de também não falar, me lembrei da questão dos interrogatórios, é também uma forma, a gente sabe que é uma forma. E volta até para aquela questão que a Dani mencionou, né? Que também depende da intenção desse silêncio. Qual a intenção que está por trás desse silêncio? Ela até destacou. Aqui a gente está tentando mostrar o valor do silêncio, né, num processo de comunicação, no momento que a gente se vê diante de tanta fala, de tanta poluição até de informações, mas, ao mesmo tempo, você tem toda a razão ao levantar essa questão, viu? Mas, ao mesmo tempo, eu trago a minha experiência, né? A minha profissão. Exatamente. Mas também trago aqui para vocês o contraponto. A gente sabe que o silêncio também é uma forma de estabelece, né? Uma forma de conexão. Ele estabelece, né? Essa conexão. E eu lembro aqui do minuto de silêncio, não é? Estados de futebol, reuniões, eventos públicos, quando se pede um minuto de silêncio por alguém ou por uma catástrofe, uma tragédia que aconteceu em nome daqueles que se foram, é uma conexão na hora, né? E aquele minuto de silêncio parece que não é um minuto, e a gente fica naquele silêncio e parece que há uma conexão na comunicação. Vibratória. Vibratória, né? Isso. E há uma comunicação, não há, Dani? Eu acho que você tocou numa reflexão que vem desde Lacan,
né? Tentar entender como que se dá essa conexão entre o silêncio e o universo simbólico que nos constitui, né? Que nos faz ser os sujeitos que nós somos, né? Então, é muito profundo, é muito complexo, e a gente se pergunta, e eu me dirijo a essa questão com duas vertentes, assim. Eu acho que o silêncio, com a função de conectar, né, esse silêncio conector, ele tem um lado que é íntimo, eu comigo, e o silêncio, então, ajuda o meu processo de desenvolvimento da intuição, o autoconhecimento, e muitas vezes a condução do posicionamento, porque eu só posso partir da minha fala a partir desse silêncio. Eu tenho que compor todo o meu repertório, meu arsenal de argumentos para conseguir, então, transpor o silêncio. Então, eu faço uma conexão comigo. E do outro lado, tem a conexão com o outro, né, que estabelece que mesmo em silêncio, eu não existo sem o outro, e o outro não existe sem mim. É quando eu ofereço a escuta. E essa escuta é o espaço para que o outro se manifeste. O meu silêncio, no sentido de deixar que o outro coloque as suas angústias, ou as suas verdades, ou as suas ideias, enfim, no processo de interação, existe essa oportunidade e isso que a gente tem que preservar, que é o entendimento de que eu não existo sem o outro, nem o outro existe sem mim. Eu vejo assim, você Zezé. Eu também percebo assim, o silêncio ele tem um valor, né? E ele permite justamente essa conexão que a Dani mencionou. E é interessante para a gente analisar também as diferentes conotações, né, que o silêncio apresenta. Como a Mari perguntou, é o minuto de silêncio, né? A representação do minuto de silêncio, significado de respeito, de homenagem, né? Às vezes o silêncio também representa medo, pode representar até omissão, né? Às vezes a gente quer ser omisso, então fica em silêncio. E aí fica aquela questão, usar o silêncio ou não, em que momento, esse equilíbrio que a gente precisa buscar e esse entendimento maior sobre o silêncio e o que ele representa para as pessoas. Ele pode representar muitas vezes tristeza, ele em algumas situações ele representa mesmo até uma certa agressividade. Então, como a gente faz a leitura disso? Porque, em geral, nós estamos muito atentos às palavras, né? Mas a gente não consegue analisar de forma mais profunda, inclusive essa comunicação não verbal. Uma comunicação que muitas vezes está também no silêncio acompanhado das nossas expressões, dos nossos olhares, né? Da forma como a gente reage diante daquela fala. Muitas vezes a gente fala algo e a nossa expressão diz outra. E é muito legal você ver autores dizendo que as expressões não verbais, o silêncio entre elas, não mente. Eles não mentem. Exatamente. Enquanto a fala, infelizmente, o que a gente tem testemunhado, a fala escrita ou a fala, a palavra falada, como ela é utilizada, né, de forma equivocada e gerando cada vez mais a desconfiança que a gente já mencionou aqui. Para a gente encerrar, né, então, os pensadores dizem que há sabedoria no silêncio. Rapidinho, aonde você, Zezé, e aonde você, Dani, você, pessoal, utilizam o silêncio na comunicação? Quer falar, Dani? Pode falar, Zezé. Pegou o pessoal. Eu uso... Não, eu vou falar para vocês. Eu uso o silêncio em tantas situações. Muitas situações. Em situações de confronto, porque muitas vezes a gente se vê diante de situações de confronto, eu muitas vezes me calo, né? Em situações que eu vejo que eu preciso observar, né?
Porque aquela história da troca, da comunicação, eu não posso sempre só querer falar, e às vezes a gente extrapola. Eu vou confessar a vocês que há momentos que eu falo, poxa, eu poderia ter ficado um pouquinho mais com a boca fechada e ter dado mais oportunidade para o outro se manifestar. Mas quando eu tenho essa consciência, e eu procuro ter bastante, eu procuro usar esse silêncio como observação. Mas é uma observação carregada também de respeito, de curiosidade. Então, eu utilizo, posso dizer, em muitas situações. Agora, eu confesso a vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande em usar o silêncio como omissão. Sim. Então, eu não consigo ser omissa na maior parte das situações. E, às vezes, isso nem sempre é bom, porque, principalmente em situações que demandam um posicionamento. Não estou falando de redes sociais. Eu não estou falando de redes sociais. Eu falei entendeu? O pessoal, estou falando aqui o pessoal. Até porque nas redes sociais eu não sou obrigada a manifestar minha opinião, minha posição, não sou obrigada e eu me sinto à vontade nesse processo. Mas há situações de trabalho, situações às vezes até familiares que você precisa se colocar. E aí é difícil eu preservar o silêncio da omissão. E a Dani? Basicamente. Eu pessoalmente, eu uso o silêncio para voltar para mim. Assim, quando eu tenho um dia muito estressante, quando eu estou diante de situações difíceis, que eu tenho que tomar decisões, eu preciso de silêncio. Eu viro quase uma monja, porque eu não quero mesmo falar nem ouvir, eu preciso ficar ali na minha conchinha para chegar às minhas decisões. Então, eu utilizo muito o silêncio para voltar para mim. Eu costumo até usar essa terminologia, né? Mas para orientar as pessoas sobre o silêncio, eu acho que eu gosto da ideia de que a gente, como bons ouvintes, sabem ficar em silêncio e também em respeito ao ouvinte, fazer silêncio para que a pessoa possa estruturar o pensamento, aquilo que ela ouviu, né? Trazer isso como uma forma de organização de pensamento. E a pausa é, assim, fundamental, um dos recursos mais importantes que a gente tem na comunicação. Então, falei o pessoal e um tiquinho do profissional. Eu pessoalmente só não gosto de falar quando eu não estou afim. Quando eu não estou afim, aí eu fico em silêncio. Exatamente. Falo comigo mesma muitas vezes. Então, assim, o silêncio para mim vale na yoga, nas minhas orações e também quando eu estou cansada. Eu preciso do silêncio quando eu estou com muita informação na cabeça. Sabe aquela coisa? Dá um minutinho, me dá um minuto para eu centralizar e tocar em frente. Então, são alguns minutos, mas eu sou movida a falar. Então, o programa de hoje foi para mim, viu, gente? Foi para eu aprender muito com essas duas especialistas aqui. E tem um recadinho rapidinho para encerrar o programa de hoje. Qual é o recado, Dani? Bom, eu acho que a gente deve agradecer, né? Já vou falar até em nome de vocês, e cada um vai fazer seu agradecimento, mas eu sei que esse é múltiplo. Olha a lista, tem que ser rapidinho. Recebemos muitos incentivos esses dias e isso faz a gente querer continuar e fazer melhor a cada dia. Então, muito obrigada a todos. Zezé? Eu também fiquei muito emocionada, né, com as reações, o pessoal se manifestando, amigos, alunos, ex-alunos, familiares. Foi muito emocionante até a gente ver o retorno desse pessoal. Então, para vocês, eu vou dizer assim, entre palavras de silêncio, meu silêncio em homenagem. Gratidão. Legal. Faz aí também, Dani. Aqui, ó. Legal, muito bom. Que bom que você está acompanhando o canal da Academia da Palestra, esse programa que é feito com muito carinho para você. E a gente lembra que nós estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook, o LinkedIn e toda semana aqui no canal do YouTube. Semana que vem a gente traz um novo tema
ainda mais interessante que todos estes que você vem acompanhando. Tenha certeza, não é, meninas? Exatamente. Com certeza, a gente espera vocês. Obrigada. Com certeza. Muito obrigada, gente. Até semana que vem para vocês. Tchau, tchau.